Olá, pessoal. Meu nome é Edgar Crespo. Bem-vindo a todos ao Telecast. Eu estou aqui com o Marco Canogia e a ideia desse podcast é falar de um setor que eu sou um entusiasta, que é o setor de telecom. A gente ouve falar, acho que especialmente agora, né, com esse boom de tudo que se escuta falar acerca do 5G, mas eu e o Marco estávamos conversando outro dia, eu vou contar um pouco mais dessa história, e a gente acha que fala-se pouco disso, né? Eu acho que essa é uma grande motivação para fazer esse podcast. Conversar, criar um ambiente mesmo em que a gente possa discutir e trazer especialistas do setor, experts do setor, para se poder, a gente possa conversar, né? Fazer essa discussão legal sobre como a gente quer evoluir e cada vez mais essa infraestrutura é tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade num mundo cada vez mais digital. Uhum. Não é isso, Marco? Não, eu penso que um podcast como esse, ele é uma oportunidade que a gente tem para discutir temas que são muito importantes no setor de telecomunicações e principalmente agora, porque recentemente no Congresso Nacional foi definido, né, que telecomunicações é efetivamente uma atividade essencial da sociedade, devido à pandemia, devido a todas essas questões. Telecomunicações hoje é tão essencial quanto água, saneamento básico, energia, segurança e tal. E a gente precisa praticar mais essa discussão de uma sendo uma atividade essencial, fazer com que ela se torne essencial na vida da gente, no dia a dia, na discussão sobre temas tão relevantes. Concorda? Concordo, é isso aí. Eu gosto de dizer que telecom é um utility, como você colocou aí, né? Ninguém mais. Muita gente eu acho que talvez não pague a conta de luz, mas não fique sem o seu smartphone conectado, né? Então, de fato, tem uma frase muito legal. Em alguma medida, todo negócio vai se digitalizar. E ninguém se digitaliza sem conectividade, né? Todo esse grande boom de inovação e de tecnologia que a gente está vivendo começou e precisa de conectividade. E agora a gente está falando de hiperconectividade. Certo. Como é que vai ser na hiperconectividade? E, Eu queria até colocar um ponto interessante que você falou agora, porque lá atrás, quando a gente estudou telecomunicações, a gente estudou a famosa camada OSI, as sete verdade, bem camadas. lembrado. E as sete camadas OSI, as camadas básicas, se a gente usasse como uma referência à pirâmide de Maslow, né? As primeiras camadas da OSI, elas são telecomunicações puramente, infraestrutura, Verdade. enlace e tudo mais. Para quê? Para que as aplicações, que são a sétima camada, elas possam rodar, você precisa daquelas primeiras camadas. Elas são subterrâneas, vamos chamar assim, né? Como saneamento básico, você não vê o cano passando, mas sem eles você não tem saneamento. Verdade. Sem eles você não tem lá, não puxa a sua descarga e desce aquilo tudo. Então, e a água também, né? Você não abre a sua bica e não vem uma água potável de qualidade. A mesma coisa a gente pode falar de telecom. Então, eu acho que é oportuno a gente ter esse fórum, é um fórum que nós podemos discutir, conversar, trazer gente e tornar uma dinâmica bem agradável para falar de coisa importante e séria, que é esse setor que a gente abraçou e trabalha nisso há tantos anos, né? Verdade, muito bom. E aí, falando nisso, eu vou contar rapidinho para todo mundo como é que a gente se conheceu e como é que a gente veio parar aqui, né? Eu e o Marco fazemos parte de um grupo de investidores anjos chamado Urca Angels. É um grupo que começou inicialmente formado por ex-alunos do Instituto Militar de Engenharia e hoje tem gente de várias escolas, Eu, inclusive. agregados e amigos queridos que foram chegando ao grupo. E a gente estava num jantar, né, Marco? Isso. Do grupo. Todo mundo falando de inovação, de um monte de coisa legal que a gente tinha visto. E o grupo foi ficando menor, até que a gente sobrou a gente começou a conversar, perguntou o que que um fazia, o que o outro fazia, a gente, poxa, você tá em telecom, né? E a partir dali a gente ficou, não, vamos conversar mais, vamos marcar um outro dia. Esse dia demorou, né, Marco?
mas Foi. demorou bastante Mas faz parte. da nossa rotina diária. Mas um dia a gente marcou e, assim, a conversa foi tão legal. A gente se perdeu no horário, todos os dois tinham Foi, compromisso depois, foi. e a gente não conseguia parar de conversar. Eu acho que ali surgiu essa ideia, poxa, vamos conversar mais. Esse papo foi muito legal, acho que vale a pena a gente tentar abrir esse espaço para discutir um setor tão importante. Edgar, então deixa eu pegar a dica, ou o gancho, Boa. e já que você está falando que nós nos conhecemos, mas nem todo mundo nos conhece, É né? verdade. Então eu queria que você, se pudesse, falar um pouco sobre você, sua formação, o que que você faz e tua atuação no setor de telecomunicações. Bom, eu sou formado em engenharia eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia e comecei a carreira como engenheiro de pré-venda na recém-comprada New Bridge pela Alcatel. Ali tive a sorte de trabalhar num grupo muito, muito legal. Que ano isso? Isso foi em 2000, comecei em 2002. 2002. Pós-privatização do segmento. 2003, desculpa. 2003 foi pós-privatização. Pós-privatização. Eu até contei isso num outro podcast recentemente. Eu lembro que eu cheguei na sala para sentar e esperar para ser chamado a primeira vez para conversar ali na Alcatel, no Teleporto. Um prédio foi criado para telecomunicações. No Teleporto, ali na Presidente Vargas, e tinha uma pessoa que tinha acabado de ser demitida, estava assim furiosa, porque já tinha acabado aquele boom de telecom inicial, e viu a gente ali, eu e um amigo muito querido também, estavam lá esperando para começar a trabalhar, e meio que foi super, assim, deu pra gente um desânimo enorme aquilo, né? Ela viu, banho de água fria. Banho de água fria. Vocês estão vindo para cá? Eu acabei de ser demitido. A gente ficou olhando assim, caramba, o que a gente tá fazendo aqui? Mas aí, assim, são aquelas coisas. Graças a Deus eu fui trabalhar num grupo que não tinha nada desse clima. Eu trabalhei com o pessoal que tinha sido comprado da antiga New Bridge, que era um pessoal, assim, era um grupo pequeno e parecia uma startup dentro de uma empresa grande, assim. O pessoal era muito motivado, muito bom mesmo, e com um clima de resolver as coisas e de entregar a solução nova e legal para o cliente, que, poxa, aquilo foi me apaixonando por telecom, né? E particularmente eu acabei me apaixonando mais ainda por até descobrir uma oportunidade, essa oportunidade acabei empreendendo, que foi de perceber que a própria New Bridge era assim, a New Bridge tinha um diferencial muito grande, que ela tinha um dos melhores sistemas de gerência da época. Era um software que fazia toda a diferença. E eu lembro que o grupo que eu trabalhei percebeu isso. E tudo era em cima de software. Quer dizer, a gente tinha ali script para fazer implantação, tinha script para coletar dados e fazer inventário. O time todo, um time bem pequeno, conseguia atender Brasil e América Latina. E os scripts vocês que faziam? A gente mesmo. Eu comecei a aprender a fazer aquilo ali. E ali a gente percebeu, poxa, olha, eu percebi junto com um amigo na época, cara, isso aqui pode virar um negócio, né? Isso que dava para fazer mais esse tipo de software. Até porque a New Bridge atendia ele, o próprio equipamento dela, né? Assim, e ali foi lá que acho que deu um estalo. Então eu comecei a trabalhar, me apaixonei pelo setor. Estou há bastante tempo já trabalhando com telecom, especialmente com software. Então eu trabalho na Target e a gente tem essa especialidade de trabalhar com software para automação e visualização de rede e infraestrutura de telecomunicações. Quem são os clientes da Target? O que é a Target? Fala um pouco dela. A Target é uma startup brasileira que veio dessa minha experiência, a gente focado nesse ambiente de telecom, onde a gente faz software, faz coleta, processamento e análise de informação de infraestrutura de telecomunicações, redes de alta capacidade mesmo. Estamos falando aí de DWDM, SDH mais antigo, fotônico, outros tipos de infraestrutura de rede, mas assim, de camada ali de alta capacidade, de core e acesso de transmissão também. Basicamente esse é o foco principal. A gente tem outras áreas de atuação, mas já estamos atuando aí, eu já estou atuando em telecom, vai fazer 20 anos. Né? Só? Poxa. 20 anos, tô começando. Passa rápido, né, cara? Passa rápido. Tão rápido quanto a tecnologia. Perfeito. E vou dizer que sou um apaixonado, gosto muito do setor e realmente esperamos aqui conseguir trazer, né, mais gente para a gente discutir. Com certeza. Não vai faltar lembrar. Gente, riqueza de informações e tudo mais, né?
fomentar essa discussão e ampliar esse fórum mesmo sobre como a gente quer evoluir a nossa infraestrutura de telecom no Brasil. E você, Marco, conta pra gente um pouquinho da Então, a sua minha história é história. um pouquinho mais longa, né? Porque eu estou nesse Legal. setor há 35 anos e eu comecei, é engraçado, porque como o setor de telecom é dinâmico, mas outras coisas também são. Então, eu sou engenheiro eletrônico, como você, Ah, legal. mas eu me formei numa universidade que já acabou e estudei um assunto que já não é mais tão adotado, né? Porque a universidade que eu me formei é a Universidade Gama Filho, que hoje, infelizmente, né, os saudosos da Gama Filho falam até hoje, mas ela não existe mais. E quando eu estudei eletrônica lá na faculdade, era basicamente tudo analógico, né? Início dos anos 80, eu formei em 84, e naquela época a gente estudava eletrônica analógica, transistores e características dos transistores e tudo mais. Ligações PNP, NPN, aquela coisa. Então, de lá, eu fui estagiário na antiga Standard Elétrica, Legal. que hoje é um shopping lá em Vicente de Carvalho, também não existe mais. Era uma fabricante de centrais telefônicas tradicionais, analógicas. Depois eu fui estagiário na Telerge, que não existe mais, o atual Oi, né? E finalmente, já chegando próximo da formatura, faltando pouco tempo, o último ano, se eu não me engano, eu fui para a Embratel. Legal. E lá na Embratel, então, eu comecei minha carreira, me formei, já era estagiário lá e continuei na empresa como engenheiro. E trabalhei lá por 30 anos. Fiquei 30 anos na Embratel e passei basicamente metade desses 30 anos numa Embratel estatal e a outra metade desses 30 anos, a partir de 98, com a privatização, uma Embratel privada. Primeiro pela compra dos americanos, né? E depois a Telmex, o grupo Telmex do Carlos Slim, comprou a Embratel e incorporou mais tarde ao grupo Claro. Então, hoje lá, os meus colegas da Embratel, muitos deles hoje vestem o boné da Claro, né? Legal. E nesse meio tempo, em 98, pela Universidade Estácio de Sá, eu fui convidado para construir um curso de telecomunicações lá. E eles estavam criando um instituto, que teve o nome de Instituto Politécnico, e lá a gente fez esse curso, criamos um curso. Foram criados na época 4 cursos, eram cursos de 2 anos e meio, era chamada Formação Superior de Curta Duração. E depois aquilo foi incorporado em 2 cursos. Eu cheguei a ser diretor de telecomunicações ali do Instituto e saí de lá 7 anos depois, lá por 2005, por aí. Que eu saí por força de trabalho na própria Embratel, dada a privatização e a pressão que a empresa precisava responder, inclusive aos anseios do novo controlador, que era o Grupo Claro. E depois desses 30 anos, quer dizer, ao longo desses 30 anos, um projeto interessante que eu participei, eu estive coordenando o projeto do cabo submarino totalmente doméstico, né, totalmente em águas nacionais, que saía do Rio de Janeiro e ia até Natal. Era um cabo submarino que está em operação até hoje. Dizem que o cabo submarino, inclusive, tem 25 anos de vida útil, mas esse já tem até mais de 25 anos. O cabo chega aqui no Rio de Janeiro, inclusive na praia de Copacabana, ali no posto 6, e está lá operacional até hoje. A Embratel usa esse recurso até hoje. Mas esse projeto do cabo submarino que eu participei nos anos 90, já no final, em 2013, 2014, um grupo angolano que tinha um projeto de um cabo submarino de Angola para o Brasil e também participando de um consórcio dos Estados Unidos ao Brasil, um outro cabo que chama-se Monet,
chama-se, a empresa é relativamente já conhecida no Brasil, Angola Cables. Naquela época, 2014, 2015, eu fui convidado para fazer parte da empresa, fui chamado para ser o CTO da empresa. Aí saí da Embratel, ainda fiquei 2 anos como CTO da Angola Cables. E aí retornei ao Brasil no mais ou menos 2017, onde criei minha empresa, que é a Lumicon. Nós temos uma empresa, eu tenho um sócio que fica em São Paulo, e a Lumicon é uma empresa dedicada à implantação de serviços, de redes e tal, e a gente presta serviços a alguns vendors aí conhecidos do mercado, que por força de lei de privacidade de informações a gente não costuma falar. Mas quando eu retornei para o Brasil, eu também fui convidado pelo pessoal da FutureCon a ser um mediador da primeira evento que ia ter lá falando sobre cabos submarinos. Eu mediei, e aí o pessoal acho que gostou de mim. Desde 2017, todo ano eu faço a mediação de algum painel e farei do próximo evento que vai ser agora em outubro, lá em São Paulo, tradicionalmente, que a FutureCon é a maior feira de telecomunicações da América Latina. América Latina, sem dúvida. Então, assim, brevemente eu falei um pouco da minha história, mas falar de história ali nos remete a uma discussão que existe muito grande, porque hoje telecomunicações e TI, você já não sabe mais onde está a fronteira dessa história. Uma coisa e outra, é verdade. E aí eu queria saber com você, porque você falou em software, como é que vocês, desenvolvendo software, atividades essencialmente de tecnologia da informação, Boa. ficaram ali no ramo de telecom? Onde é que está essa fronteira na sua atividade profissional e onde você vê que isso dá liga? Boa pergunta. Assim, o que acontece é o seguinte, né? Você sabe muito bem, telecom é uma indústria que até pouco tempo ninguém lembrava. Acho que a pandemia ajudou muito a lembrar. Sem dúvida. E a gente pode falar disso depois, mas por quê? Porque era essencialmente conectividade. Ou seja, entrega de banda, entrega de tráfego, é isso que as pessoas compravam essencialmente, né? Então a operadora ficou ali no meio do sanduíche entre os OTTs, entre quem estava ganhando a maior fatia do dinheiro ali com aplicações de negócio, aplicações para o nosso dia a dia como consumidor, tendo que entregar banda. E o que ela começou a fazer? Você foi comprador, você fez lá, tanto na Embratel deve ter feito isso, como na Angola Cable. Você tinha que comprar equipamento. E esses equipamentos são extremamente especializados e caros. O que você faz? Você faz leilão e fatia a sua rede. Você compra um pouquinho do fornecedor A, um pouquinho do fornecedor B, um pouquinho do fornecedor C. E aí depois você tem que operar isso. Como é que você opera isso? Essa colcha de retalho de fabricantes, né? Isso não acontece no data center. No data center, por mais coxa de retalho que você faça em termos de equipamento que você compre, em última análise você vai ter lá um Linux. E esse Linux ele é padrão. Do mesmo jeito que você tira informação desse Linux numa caixa da Dell, da Lenovo, de qualquer fabricante, Cisco da vida, Cisco, de qualquer outro fabricante de x86, né, de Intel, você vai fazer do mesmo jeito. Em telecom não é assim, você precisa de hardware e sistema operacional muito especializado e muito específico. Então a Cisco tem o dela, a Huawei tem a dela, a Nokia tem a dela, cada fabricante tem sua solução tem sua proprietária. Solução proprietária. Você precisa de alguma maneira tentar orquestrar isso tudo. Uhum. E foi assim que a gente começou, percebendo que precisava coletar de um, coletar de outro e tentar ser esse hub de informação agnóstico, que o pessoal gosta de chamar de multivendor, para dar visibilidade à rede. Né? Assim, e você começa a ver que isso traz muito valor para diversas áreas de uma operadora. Né? Mas assim, dá pra gente, se deixar eu vou ficar falando nisso muito, então eu vou voltar para você. Assim, a gente falou aqui que a pandemia mudou um pouco esse cenário de telecom ali, quase esquecido. Eu gosto de dizer, eu vi outro dia, eu vi um vídeo que eu achei super legal, eu vou repetir, não lembro quem foi, mas eu vi dizer que por causa da pandemia, a telecom virou o super-herói das pessoas e das empresas. Né? Faz sentido. Faz sentido, faz não sentido. faz? Por quê? Eu já estou até me sentindo aqui. Vamos abrir aqui, isso aí um super-homem aqui. Porque as pessoas estavam em casa, todo mundo com medo, e aquela conectividade ajudou a, poxa, encontrar um parente, nem que seja virtualmente.
vários negócios conseguiram continuar funcionando por causa de conectividade da nuvem também, né? Que aí, como você falou, mistura com tecnologia, assim, já tem uma sinergia muito grande. Mas, assim, negócios de diferentes indústrias puderam sobreviver, manter-se funcionando. Alguns até expandiram por causa da infraestrutura de telecomunicações, né? Só que é o seguinte, a indústria precisa evoluir. Como eu estou falando aqui, os custos de equipamentos são altos, a necessidade de banda, ainda mais no ambiente desse que a gente está falando, tudo dependendo de conectividade, só aumenta. Como é que a indústria evolui para se manter relevante, fugir dessa armadilha de vender sua banda, para não voltar a cair no esquecimento, né? E como é que você acredita que as operadoras podem fazer isso? Qual é que tem que como é que elas vão fugir desse trap, né? Dessa armadilha aí? Como Olha, é que você vê isso? eu não vou fugir da pergunta, mas eu acho que essa pergunta é aquela pergunta unicórnio, né? Quem Boa. sabe responder pega US$ 1 bilhão. Mas o que a gente pode falar? A gente tem que remeter um pouquinho na história, né? Lá no tempo analógico, que começava o digital a engatinhar, as redes eram totalmente isoladas, independente. A rede de TV tinha só TV, era todo um sistema de transmissão de TV, tudo TV. A rede de voz era só voz, tinha toda uma parafernália de equipamentos destinados à voz, e aí começou a surgir a rede de dados, a rede digital. E aí começou isso a tornar-se um amálgama. Mas por quê? Não é porque outro motivo que não a questão econômica. É muito mais fácil você ter uma fibra ótica que você passa áudio, vídeo e dados do que você ter, sei lá, um par de fibra para cada coisa dessa. E como tudo, imagem, voz, tudo que é analógico, você consegue converter para digital, então o digital imperou. As redes, então, passaram a ter os seus backbones, né, as suas estruturas básicas que atravessam os países, os estados, as cidades, aquelas estruturas grandes de carregar grandes capacidades que antes eram destinadas basicamente à voz. A voz começou a ser um acessório, né? Verdade. Um canal de voz, para quem lembra lá do intervalo de Next, aquelas coisas que são... Né? É 64K. Exatamente. E que você ainda pode comprimir e botar lá para uns 3, 4K. Não estou falando de mega nem de giga. A escala é outra, né? Então, as coisas mudaram à medida em que a economia demonstrou que você consegue fazer mais com menos, desde que esse menos seja feito com uso inteligente. Legal. Ora, a pandemia, ela veio para criar um paradigma muito grande, um desafio muito grande, que agora tudo já é feito mais com menos, já tudo em fibra ótica, tudo digital. Como é que você consegue converter isso tudo e, além disso tudo, conseguir dar ganho que economicamente seja atrativo? Boa. Porque não adianta eu sair de um 500, assim, eu tinha lá uns 100 mega do meu serviço de dados e me oferecer 500 mega 5 vezes mais caro. Ninguém vai. Agora, se você tem um 100 mega e te oferece o 500 mega pagando só 2 vezes, talvez passe a te atrair. Pagando 1,5 vezes, aí te atrai mais ainda. E esse que é o segredo de puxar o mercado. E quando você vai puxando o mercado responde com soluções. O mercado, ele é sensível a isso, né? Quando ele vê que tem facilidade e não existe vácuo, né? Não existe gap, alguém ocupa esse espaço. Verdade. Então, essa é a história das gerações das redes móveis, né? 1G, 2G, 3G, 4G. Hoje, quando lançaram a 4G, os caras, esse negócio é do outro planeta. Foi lançado em 2013.
4G era um negócio que foi lançado em 2013 no Brasil, sei lá fora deve ter sido antes. Mas em 2013, 4G era o top das galáxias. É a melhor coisa que Que tinha. tinha. E hoje, ontem, né, anteontem, foi lançado o 5G em Brasília e velocidade de 1 giga, né, No celular, né? no celular de Eu vi que downlink. você mandou no grupo, o que me chamou a atenção, se ninguém comentou isso, foi a latência. Você viu? 10 milissegundos. Essa latência é É absurda. absurdo. É absurdo. É um negócio espetacular. Se pensa em chegar em 1 milissegundo, mas 10 que a gente viu ali naquele teste já é realmente impressionante. E aí você vê o seguinte, o setor de telecomunicações é a história contada em alta velocidade. Então a gente teve momentos de expandir a distribuição do controle sobre as redes, depois de concentrar, depois de expandir de novo, agora um movimento que os controles todos são na nuvem, é tudo concentrado, mas já tem as tendências dos micro data centers, que é a Edge Compute, etc, etc. Então, assim, a indústria, ela corresponde na medida em que o mercado também oferece oportunidade. Verdade. A resposta, então, é muito complexa, porque existem diversas soluções e os grandes players vão buscar sempre aquilo que vai trazer economia de escala para eles, porque os grandes players vivem da economia de escala. Perfeito. Mas nós vivemos num ambiente que cabe até um podcast inteiro para falar sobre eles, que é o advento dos provedores de menor porte. Verdade, a gente ainda vai levantar esse tema aqui, com certeza. Esses provedores são fantásticos e, inclusive, com histórias de vida fantásticas por trás deles, sabe? São pessoas que desbravaram, né? Pela falta do atendimento das grandes operadoras em cidades de menor porte, muita gente foi lá passar seus cabos de fibras óticas pelos postes. Do jeito que dava. Do jeito que dava, e hoje são empresários de sucesso enormes. Alguns com capital aberto na bolsa. Exatamente, com IPOs e tudo mais. Verdade. Então, eu penso que é uma pergunta que requer muito estudo, muita avaliação, vão haver soluções e vão ter algumas respostas. E eu duvido que apareçam, apesar que sempre falam nisso, né, da solução matadora. Não vai ter, dificilmente vai ter. E então, cada vez mais distribuído por causa de coisas como Open Run, que vão permitir um cara assim, um engenheiro do IME, como você, um jovem que ainda está saindo da universidade, desenvolver soluções que sejam aplicáveis em uma grande escala e que vão ter mercado no Brasil, entendeu? Beleza. Então tá, você falou que a pergunta foi complicada, então não vou fazer uma outra complicada não, vou fazer uma só um pouquinho mais complicada. Mega complicada. Vamos continuar nessa linha. Isso mesmo, você falou. Eu concordo que é uma pergunta e tanto. A gente vai estar aqui nessa temporada e provavelmente em várias aqui, se debruçando sobre isso. E vai ser legal ouvir diferentes opiniões. Mas vamos pro lado do investimento. Sei que você tem se dedicado bastante a essa parte. Nem tanto, amado mestre. Tem se dedicado bastante. Estudado até, né? Você comentou de uma nova formação que você está fazendo para se aproximar mais do negócio, muito legal. Só que é o seguinte, todo mundo tá falando de 5G, a gente tá gravando aqui pouco tempo, teve essa primeira lançamento do 5G agora em Brasília, mas é o seguinte, é dinheiro pra caramba para investir. Como é que essa conta fecha? Como é que você investe tanto para colocar no ar uma infraestrutura tão boa, com promessas de use cases futuristas, todo mundo está esperando, com um potencial de geração de riqueza enorme? Quem vai pagar essa conta? Onde vai ficar a fatia do dinheiro que vai remunerar os acionistas aí, os investidores que vão colocar essa grana? E não é pouco dinheiro, a gente sabe disso, o investimento é bem alto. Como é que isso se remunera? Então, é complexo. E sob o ponto de vista financeiro, a partir de agora, de recente, não só da pandemia, mas das questões que estão acontecendo aí no planeta,
você pode ver o seguinte: o que cria mais dificuldade é aquilo que é mais escasso. E a escassez sempre foi financeira, né? Quer dizer, você tem suporte financeiro, você desenvolve, você cria e tal. E nós passamos no Brasil, agora olhando aqui pelo Brasil, mas isso serve para o mundo inteiro, uma fase muito grande em que os juros eram baixos. Então não havia tanta escassez de dinheiro. Não é à toa que os investidores anjo e as venture capitals, todo mundo conseguindo bancar aventuras, né? São investimentos que podem dar certo ou não, mas tendo condições de bancar sob um risco calculado, tendo em vista que os juros, as taxas são baixas. Mas o que nós estamos vendo é uma reversão desse quadro, né? E onde é que está a escassez quando os recursos eram baixos? A escassez estava no segundo, ou no mais importante recurso, não sei se é o segundo ou se é o primeiro, junto com o financeiro, que é o humano, que é o recurso de ter gente preparada para desenvolver soluções. Uhum. E onde você tem facilidade de obter o recurso financeiro, a dificuldade se reverte para o recurso humano. Onde você não tem facilidade de obter recurso financeiro, o recurso humano fica em segundo plano, porque o negócio é conseguir o recurso financeiro, é dar o resultado a partir de uma taxa de retorno adequada. Então, o setor de telecomunicações, com a entrada do 5G, ele entrou essa semana, ele está entrando num momento em que as taxas de juros reverteram-se e hoje são mais difíceis de se obter. Isso, sob o ponto de vista econômico, ele tende a alongar o pagamento desses investimentos, né? Porque as taxas são maiores. Entretanto, a tecnologia já fala no 6G. Já existe o 6G. A tecnologia já fala o 6G. Então, enquanto que o 2G, sei lá, ficou 20 anos, o 3G ficou mais 20, o 4G ficou uns 15, sei lá, o 5G pode durar pouco. E esse 5G, nessa duração um pouco menor, ele vai ter que se remunerar e pagar todo aquele investimento que está sendo feito nessas plataformas. Verdade. E não são poucas, porque para quem está acostumado, está conhecendo, o 5G é numa faixa de frequência mais alta, em 3,5 GB. Até o que foi lançado, foi o de 3,5, né? Portanto, você precisa de mais antenas para cobrir a mesma área. Como você precisa mais antenas, você precisa gastar mais, botar mais investimento. No momento em que as taxas de juros, o dinheiro está fazendo o dinheiro ficar caro. Então é um trade-off que é muito importante ser avaliado em termos de retorno do investimento associado com a missão que o governo quer fazer, que é acesso à informação e a inclusão digital de todo o Brasil. Então é um mega desafio que está na mão dos órgãos reguladores, da Anatel, um mega desafio que está na mão das operadoras e que, para ser isso paulatinamente sendo resolvido, eu acredito que não vai ser no mesmo ritmo que foi o 4G, que nasceu numa fase com dinheiro mais fácil. A não ser que se reverta esse quadro ao longo dos próximos anos, vai ser complexo e as operadoras vão estar sob a pressão da tecnologia 6G, que mais cedo ou mais tarde começa a ganhar maturidade. Mas mesmo a 5G que está nascendo agora, ela tem que ter muito cuidado na sua implantação e na forma como isso é dissimulado, dissipado pelas pessoas, porque ela não pode virar que estão chamando já um 4G personalité. Ela tem que ser alguma coisa que não é só dar mais velocidade. Ela tem que trazer junto com isso um novo ecossistema, uma nova qualificação econômica, novas empresas, novos recursos, novas coisas, que não é só ter um filme da Netflix mais rápido. Concordo. Entendeu? Então,
as coisas, toda atividade econômica, como é básico, né? Como a gente viu que a telecomunicação é alguma coisa, um recurso muito básico, de tudo suportado sobre ela, a transformação digital das empresas e a transformação digital das mentalidades, da né? economia também, claro, como um todo, tudo isso é que vai junto tornar essa sinergia para que as coisas aconteçam. Senão, nós vamos ter muito debate, muita coisa, mas pouca eficiência em novos serviços e novas aplicações e novos benefícios para a sociedade. Boa, muito bom. Mais uma das perguntas que a gente acho que vai se debruçar sobre Pô, ela. essas perguntas são sensacionais, porque ela pode ser fatiada, né, em diversos pedaços e a gente poder discutir coisas muito bacanas. Né? Caminhando para o final já, Marco, eu queria, sim, talvez a nossa audiência, sendo do setor, já sabe disso, mas para quem não sabe, uma grande diferença do que a gente faz, né, em telecom para TI, que claro está muito entrelaçado, é que tem uma componente muito física no que a gente faz, né? Tem sempre, você trabalhou com cabo submarino, imagina como é implantar um cabo submarino, né? É um projeto e tanto de ser tocado. E a gente estava falando aqui antes, e eu achei super legal isso, assim, envolve um grupo de pessoas, assim, envolve tecnologia, envolve coordenação, mas quem está no setor há muito tempo, por causa dessa questão um pouco mais física também que acontece, você acaba vivendo umas experiências bem interessantes, bem legais, né? E eu acho que, assim, se você pudesse contar uma experiência marcante que você tem, assim, ligada a esse aspecto mais físico, mais real, né? Da realidade que a gente se impõe a trabalhar com o telecom, seria bem legal. Mas em cabo submarino? Eu acho que cabo seria super legal. Eu estou aqui curioso para conhecer alguma história ligada ao que é passar um cabo submarino. Eu acho que a audiência também, mas fica a que você achar mais legal. Olha, gente... eu tive duas fases bem distintas, né? O cabo submarino dos anos 90, o Rio até Natal, que é um cabo numa modalidade que se chama até hoje sem repetidores, ou repeaterless, em que o cabo sai para o mar, por exemplo, no Rio, e daqui a pouco ele volta para a terra, que é lá em Macaé, e volta para o mar, e ele fica fazendo um formato de um como é que é? Vai e volta, metade no senoide. E isso lá na Itália, inclusive, que foi o primeiro que eles lançaram, eles chamavam de festone, porque é a toalha de festa, que tem a borda da toalha de festa nesse formato, né? E depois isso passou a ser chamado em inglês de festum. Então fala-se hoje nos cabos festum, mas é isso. É porque o cabo submarino, ele precisa de ter repetidor, né? Em terra você faz o repetidor, monta uma estaçãozinha e lá você põe o repetidor para reinjetar potência dentro da fibra para ir mais adiante. Já no cabo submarino você não tem em terra o que fazer. Então, ou você tem repetidores submersos, ou você tem o trazer para dentro do mar. Quando o cabo é intercontinental, né, daqui para os Estados Unidos, ou daqui para a Europa, ou daqui para a África, devido à distância, você precisa ter um repetidor submerso. E o repetidor submerso, ele tem uma tecnologia, um cuidado na sua construção similar ao satélite. Porque tu não pode fazer manutenção, não pode ir lá no satélite trocar a placa. Faz todo sentido. E nem você pode ir lá no fundo do mar a 3 mil metros de profundidade trocar a placa. É verdade. Então, 3 mil metros de profundidade? Alguns até mais. Naqueles fossos abissais que tem no meio do Oceano Atlântico, você cruza aquilo ali e vai a profundidades enormes. Quanto de cabo se gastou para passar? Vai na faixa de daqui para os Estados Unidos, 10 mil quilômetros, daqui para a África, 6 mil quilômetros, daqui para a Europa, uns 12 mil quilômetros de cabo. E com repetidor, aproximadamente a cada 50 quilômetros. E com tecnologia satélite, cada uma cheio. Satélite quer dizer o seguinte: tecnologia satélite, tecnologia para repetidor, é uma excesso de redundância, excesso de cuidados, né?
fisicamente ele pode enguiçar, pode dar um problema, mas se ele der um problema, o problema fica menor, porque você tem compensações que você consegue, por método de redundâncias, implantar. Então, um repetidor para, sei lá, para 6 fibras, você tem redundâncias ali enormes que num cabo de 36 fibras talvez não tenha, né? Coisas dessa natureza. Então, episódios engraçados é quando você, se deparando com a complexidade de todo esse desenvolvimento, desde o planejamento e tudo mais. Por exemplo, eu tive a bordo de um navio que fez o levanta, porque você, para lançar o cabo, você tem que definir por onde você vai lançar o cabo. E você não define olhando carta náutica. A carta náutica só te ajuda. Você precisa de um navio para fazer um levantamento do fundo do mar para você definir por onde você vai lançar o cabo. E o navio faz as medições todas, né? Isso aí é tradicional já na indústria, e o navio fazer isso. E eu, no nosso cabo submarino lá dos anos 90, eu tive a bordo do navio, né? Que legal. Então eu entrei naquele navio, rapaz, e quando chegamos ali na altura da Bahia, e o tempo estava horroroso, e o navio até não tinha mais, porque o navio ele tem um movimento da água, né, de subir e descer, tem um movimento de ir para frente e para trás, e tem um movimento de ir para os lados. Se o sensor está no navio, você já não está fazendo, ele tem que ter todas aquelas compensações, né, para que você trace a rota, mesmo o navio trabalhando, balançando tanto, como também para lançamento de dutos para Petrobras, a mesma tecnologia. A mesma coisa. Só que, pô, esse pessoal que trabalha na Petrobras entra no navio com a maior tranquilidade, porque faz isso o tempo inteiro. Todo dia. Eu nunca tinha entrado no navio para um tipo de atividade dessa, não era um navio de porte, né? Um navio carregado de equipamentos de medição. E quando chegamos ali na altura da Bahia, na entrada ali da Baía de Todos os Santos, o tempo estava horroroso, de tal forma ruim, que até as medições tiveram que parar porque o navio balançava demais. Então eu não conseguia dormir direito com aquele negócio balançando. A cama do navio, quem já esteve a bordo de navio, o colchão, a lateral do colchão vai um pouco além do colchão, para se você cair, você bate ali, é como se fosse um berço, né? Você fica ali balançando que nem um doido. E ali você não conseguia dormir, era uma coisa horrorosa, né? Então o navio mesmo, ele tinha um bar a bordo, né? Então você não está conseguindo dormir, tá um inferno aquilo ali, tu vai pelo menos ficar naquele bar trocando ideia com as pessoas, tomando um refrigerante ou uma cervejinha, alguma coisa, para tentar reduzir aquele impacto do trabalho, porque você fica ali sem poder trabalhar. O navio, ele custa não sei quantos $1.000 por dia, funcionando ou não. Então é perda de dinheiro, é todo mundo estressado, porque todo mundo querendo ir para casa e tudo mais. E aí nós acabamos tendo que entrar na Baía de Todos os Santos, paramos o navio lá na Bahia e a gente teve uns 2 ou 3 dias para descansar, ficamos hospedados lá na Bahia. A tripulação era de franceses, os franceses ficaram loucos, né? Vou conhecer a Bahia e tal. Eu acabei ciceroneando eles, foi divertido, mas foi em cima de um problema que fez um atraso pequeno, mas nada que não fosse compensado, mas que são os cavacos do ofício em que quando você se envolve numa implantação, como todo mundo que já implantou sistemas de telecomunicações aí pelo interior do Brasil, em áreas inóspitas também, todo mundo tem história para contar, né? Legal. Tem muitas histórias. Né? Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro telecast. Espero que vocês gostem e com certeza vamos trazer outras pessoas do setor para discutir com a gente um setor tão importante para a nossa sociedade e para o desenvolvimento da nossa economia. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, obrigado.